Pela primeira vez, Lula revelou ter tido uma conversa com o filho, tete a tete, o empresário Lulinha, após o nome dele ser mencionado e bem mencionado em investigações sobre o escândalo do INSS. Você se lembra, né? A informação é de que o careca do INSS, um dos principais fraudulentos desse escândalo, pagava uma mesada de R$300 mil ao filho do Lula e se referia ao filho do homem. Eu tô tendo encontros com o filho do homem, e fazia um gesto assim, o filho do homem, com 4 dedos na mão, segundo as informações, as investigações, as apurações, melhor dizendo. Vamos ouvir esse trecho de Lula falando sobre Lulinha e INSS. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade. Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Galera, como eu falei aí, vamos continuar aqui nossa sequência de vídeos aí, nossa sequência de cortes aqui impressionantes, cortes importantes para vocês tirarem suas dúvidas, apesar que eu acho que quase ninguém mais já tem dúvidas, até quem votou nesse partido aí, do PT das trevas, não tem mais dúvidas do que está acontecendo. Tem, cara, até quem não tem olho já conseguiu enxergar como é que tá. Tem aí, apareceu agora aí, são 10 trilhões, cara, na história do Brasil, nunca se deveu tanto, 10 trilhões. Cara, é absurdamente alto, estatais defasadas, o Correio pedindo dinheiro emprestado, cara, para sobreviver. Incrível, Petrobras dando prejuízo, uma empresa que não tem concorrência, é uma empresa que era para dar lucro, para ajudar o governo, ajudar o país, é uma empresa que está dando prejuízo, o Correio, o cara pedindo dinheiro emprestado, não pagando o 13º, 14º, as ajudas de custo do pessoal está sendo cortada. Incrível. Antigamente eu lembro que a gente tinha um sonho, vamos fazer um concurso público, vamos fazer os Correios, tem um ticket massa lá, um ticket legal, tem um saláriozinho, você vai estar ali seguro pro resto da sua vida trabalhando direitinho ali. Mas hoje é um caso que, não, se pensar, não dá mais para você fazer um concurso e entrar no Correio, numa Petrobras, para estar passando por esse tipo de aperto. Então vamos ver aqui agora um detalhe aqui na Revista Oeste, né? A menina da Revista Oeste vão fazer uma análise aqui a respeito do vazamento aqui da ligação de Lula, né? Que teve com o filho dele, ele até soltou o vídeo e falou que se o filho dele tivesse alguma coisa para dever para a justiça, ele ia pagar, ele ia responder. Parece mentira, mas é verdade. Tem um áudio aí, tem o áudio de Lula falando isso aí, que ligou para o filho dele, o Lulinha, né, o famigerado Lulinha, aquele do elefante, do cocôzão do elefante, que hoje em dia é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, ninguém sabe porquê, né? Com um enriquecimento astronômico, em 2 anos o cara conseguiu se transformar milionário, ninguém sabe como, mas a gente sabe como, né? Beleza? Então vamos ver aqui, as meninas vão analisar aqui o detalhe da fala de Lula a respeito do Lulinha, do filho dele, né? Que eu tive uma conversa com meu filho, quando apareceu o nome dele na CPMI, e eu tive uma conversa muito séria com ele e falei, tá. Apesar que vocês já ouviram essa fala, mas vamos ver aqui a análise do pessoal da Revista Oeste, as meninas vão entrar nos detalhes, né? Coisa que a gente sabe que é o que tá mais na mídia aí, mas a gente tem que ver vários pontos de vista e até o modo de passar a notícia para que chegue a mais pessoas possível. Tem muita gente que não consegue entender, né, o tipo de palavreado de outras pessoas, mas com as meninas aqui é um palavreado bem simples, bem analítico também, vai dar bem fácil para vocês entenderem o que ela está falando. E essa fala polêmica aí do Lula, né, deixando bem claro que o filho vai pagar se caso ele tiver alguma coisa a envolver. E se ele tem caso alguma coisa envolvida ou não no escândalo do INSS, a gente vai saber agora. Só mais um detalhe que as meninas vão soltar para vocês aqui agora. Vamos embora pro vídeo? Um homem puro, sério e verdadeiro orientando seu filho, né, Marina Helena? Ele não tem nem a menor ideia se Lulinha estava mesmo envolvido, está nesse escândalo até as tampas ou não. Inocência, né? Mais uma vez, né? Mente que nem sente. O pior é que a gente já viu esse filme. Sério mesmo, Lula, que você olhou no olho do seu filho e disse, olha, se você deve, você vai ter que pagar? Ah, a gente sabe que não. Por que então que o PT não deixou Lulinha ser convocado na CPMI do INSS? Simples, se isso fosse verdade, por que o PT barra de todos os jeitos a convocação do Lulinha, hein, Luiz Inácio? Conta pra gente. Agora, o Lula, né, quando o filho dele foi investigado anteriormente ali, né, por seus negócios milionários do dia para noite, ele que trabalhava num zoológico e ficou multimilionário e foi investigado toda aquela questão da Game Corp, da Oi, né? Então a gente sabe de tudo que a Oi dependia do governo federal para várias aprovações, né? Além de receber um monte de dinheiro público subsidiado por nós. Então a gente sabe, a Oi que quebrou logo, né, depois. Então a gente viu ali que naquela época o Lulinha também foi investigado. E o que o Lula disse? Não tenho culpa do meu filho ser o Ronaldinho dos negócios, né? Então, a gente vê aí o Ronaldinho dos negócios metido até as tampas, mais uma vez, em mais um esquema. Gente,
o careca do INSS, as acusações são gravíssimas, né? Uma pessoa deu declarações, um dos investigados ali, de que simplesmente ele recebia mesada de 300 mil do careca do INSS, mais milhões que ele teria recebido. A pessoa que se considera a best friend forever, né? Tem tatuagem ali da ex-mulher do Lulinha. Então, assim, ele tá com tudo ali. Agora, por que a gente não pode ouvir? Outra coisa, fugiu, né? Não está mais no Brasil. Nem ele, nem o sócio. Veja bem, o sócio também foi para Portugal. Aliás, Portugal, em que tem várias viagens do Lulinha com o careca do INSS indo para Portugal. Ninguém aqui é trouxa, Lula. Essa que é a realidade. Agora, é pena que a gente não colocou o trecho inteiro, porque quando chega ali, depois que o Lula fala isso, a Daniela solta uma gargalhada sem fim, e ela começa a falar, esse escândalo que passou por 4 governos, sério mesmo? Ninguém viu aquele gráfico de quando que explodiram, né, todas, de onde que de fato o roubo dos aposentados explodiu? Todo mundo viu, foi no governo Lula. A gente viu a tentativa do Bolsonaro de barrar tudo isso, que os sindicatos e os petistas não deixaram. Então, isso aí é tão evidente, mas ela faz questão de dar uma risada imensa. Inclusive, no portal lá, nessa hora, eles até colocam meio... Ela não aparece, vocês acreditam? Foge, assim, a imagem. Você só consegue ouvir a gargalhada, você não consegue ver ela gargalhando. Então, é uma tristeza. Mas é isso que a Paula falou. Hoje, por conta da internet, a gente não cai mais nas lorotas do Lula, né? Esperamos que cada vez mais pessoas abram os olhos, né, para esse truque já bastante desgastado. Encontrei aqui na internet de 13 de janeiro de 26, na mira da Polícia Federal, Lulinha deixa o Brasil e retorna para Madrid, para a Espanha, onde tem casa, depois de ser citado em depoimento sobre supostos repasses. E aí te trago esse ponto também que Marcília trouxe ontem em Oeste Sem Filtro, nosso colega aqui também, Paula Camacho, que falava, quem que não sabe quando está falando com um filho, né, que olha no olho, que você não fala, você fez isso, você já sabe no olho do seu filho se ele fez ou não, no ar que ele vai abrir a boca, antes dele conversar com você, você já sabe se ele está ou não envolvido, né, um familiar seu, próximo a você, como é, no caso, Lula e Lulinha, mas ele disse que a Polícia Federal deve investigar, tudo muito bem investigado, tanto o Master quanto esse caso também, e ele como um bom homem inocente, se você, meu filho, vou sangrar, né, praticamente, mas você vai ter que dar suas satisfações. Eu sinto um pouco, aí é uma opinião totalmente pessoal, Paula, que o Lula já meio que assume que muito provavelmente vai ficar comprovado esse envolvimento de Lulinha e já tenta se descolar, né? Já tenta desde já falar que não sabia e que não pode responder pelas ações de um familiar, porque é ano de campanha, né? Olha, Adri, o envolvimento do Lulinha, ele deve ser muito evidente, muito mais do que as notícias estão dando. Por quê? Para o chefe da Polícia Federal falar numa entrevista que, infelizmente, há indícios de envolvimento, é porque não deve ser coisa pequena. Se fosse um negocinho pequenininho, se fosse só uma coisinha ali, pouquinha, ele não falaria isso. Deve ser, porque deve ter indícios grandes que ainda não foi falado, porque senão ele não falaria isso. Para mim é muito claro. E também o ministro André Mendonça cobrou explicações da PF porque não está andando as investigações em relação ao Lulinha. Por exemplo, por que não pediram o passaporte dele? Por quê? Se tem indícios que ele recebia uma mesada de 300 mil por mês, já tinha recebido ali possivelmente também 25 milhões, por que que o passaporte dele não foi apreendido? Cadê a explicação? Até agora não teve. Então, para onde que está indo essa investigação? Por que ele não foi, por que não permitiram ser convocado? Se o Lula falou que ele deve ser investigado se tiver alguma coisa envolvida, permita que seu filho vá na CPMI do INSS, que ele dê explicações, que ele mostre que ele não tem nada a ver com isso, que ele é uma pessoa íntegra. Prove isso. Porque se estão impedindo o comparecimento do Lulinha, pode ser que ele tenha alguma coisa que queira esconder. Se ele está totalmente limpo,
Vá lá, Lulinha, mostre que você é limpo e leve também a sua amiga de alma da sua esposa, a Roberta Luxinger, que também poderia explicar muitas coisas sobre esse envolvimento. E aí, rapaziada, o que é que vocês acham? Lula falou de coração mesmo ali? Pode punir ou não pode punir o filho? Até parece, né? Até parece. Mas só que quando ele soltou isso aí, por um detalhezinho, alguém vai ter se notado aí. Quando ele falou isso aí, Lulinha foi-se embora pra Espanha de novo. E aí, por que ele não ficou aqui? Agora que saiu o nome dele aí com mesadas e tudo aí no INSS. Por que ele não ficou aqui no Brasil? Cara, quem não deve não foge. É só o que eu digo a você, quem não deve não foge. Beleza? Conta pra nós aí o que vocês acharam desse cortezinho aí, né? Dessa paradinha aí com o Lula e do filho dele, com essa briga. Convenceu você ou não convenceu? Conta pra nós aqui nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, curte, comenta, compartilha e conta pra nós o que vocês estão achando desse detalhe aqui. Nossos vídeos agora trazendo os melhores cortes, né? As melhores análises, né? A gente não é analista, mas a gente tá aqui informado, a gente tá começando a se informar, beleza? E tentando passar o pouco que a gente entendeu para quem tem menos entendimento ainda, beleza? Não é que é burro, né? É leigo, a galera é leigo no assunto. Tem muita gente que é leigo no assunto de política, mas leigo não quer dizer que é burro, é uma pessoa que não entende muito da coisa. Mas a gente tá aqui para trazer o nosso ponto de vista e também escutar o ponto de vista de vocês. Fala nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, é nóis!